quero perguntar ao candidato Lula, voltar a um assunto que eu sei que não é um assunto agradável, mas ele é necessário. Até para que as coisas sejam corrigidas, nós precisamos enfrentá-lo. Nós tivemos 5 ministros no seu governo denunciados pelo Ministério Público, denunciados pela Justiça ou pela Polícia. Escândalos na Petrobras, nos Correios, na Eletronorte, em Furnas, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, na Secretaria de Comunicação, no Ministério dos Transportes, até na Casa da Moeda. É coincidência tudo isso? Candidato Lula, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Não é coincidência. Os escândalos, eles se apresentam porque tem um governo que investiga, que apura, que aparelhou o Estado brasileiro para fazer as investigações. Possivelmente, se tivesse acontecido o mesmo aqui no Estado de São Paulo e você não tivesse bloqueado 69 CPIs, quem sabe tivesse muito mais escândalo do que teve no governo federal. A diferença fundamental, Alckmin, você sabe disso, é que não há uma única denúncia no nosso governo que a gente não apure. Doa a quem doer, atinge a quem atingir. E é esse o papel de um governador, é esse o papel de um prefeito, é esse o papel de um presidente da República. Na medida em que você tem uma denúncia, você exonera as pessoas e você faz a apuração. Você faz a apuração com investigação da Polícia Federal, com acionamento do Ministério Público, que no meu governo não engaveta uma única denúncia, e depois isso vai para julgamento na Suprema Corte Federal. E quem tiver culpa, paga. É esse o sistema democrático que eu quero que funcione no Brasil, é esse o sistema democrático que garanta o funcionamento das instituições, e eu volto a repetir uma coisa que eu já disse no outro debate, é bom que seja assim. É bom que nós tenhamos instituições que funcionem, que investigue, que apure, que denuncie, que não viva na base das ilações. E quando tiver o veredito final, se for absolvido, peça-se desculpa. Se for condenado, essa pessoa vai presa, essa pessoa vai pagar. Tem que ser assim, porque se não for assim, nós não iremos consolidar o processo democrático no país. O que eu quero dizer é que acabou no Brasil a era em que as coisas eram varridas para debaixo do tapete. Acabou a era em que as pessoas não mostravam para a sociedade o que estava acontecendo. Se tem uma coisa que eu não tenho preocupação, é de que os escândalos apareçam, porque nós estamos apurando e vamos apurar muito mais. Pode ficar certo, vamos apurar nas prefeituras, no Estado e no governo federal. É só aparecer, é só denunciar que eles serão apurados e nunca escondidos. O candidato Alckmin tem direito à réplica de 1 minuto. Olha, não é verdade. Tudo isso surgiu porque a imprensa denunciou, porque o Roberto Jefferson, o deputado, levou ao conhecimento do povo brasileiro a questão do mensalão. Naquele momento era só a sua palavra, depois foi aparecendo toda uma rede que o Procurador-Geral da República disse que era uma quadrilha de 40 ladrões assaltando os cofres públicos. Se há um tanto apreço pela investigação, por que não dizer, olhando nos olhos do povo brasileiro, de onde veio aquele R$1.750.000 em dólares para comprar um dossiê fajuto? E não é coincidência. Valdomiro Diniz trabalhava na sala ao lado do presidente Lula, denunciado no escândalo GETEC, Caixa Econômica Federal. Marcelo Sereno, denunciado no escândalo Mensalão, todos do 3º andar do Palácio do Planalto. Zé Dirceu, seu ministro. Guxiquem, que continua lá no Palácio. Palocci, denunciado no caso do Caseiro. Delúbio, Silvinho. Como é que pode o presidente o candidato Lula tem não direito saber à do que se réplica de passa 1 minuto, no seu por favor. andar? Me parece que o Alckmin, ele tem sempre o mesmo discurso e a mesma tese, ele percebe que isso não está dando certo, porque o povo está repudiando esse tipo de comportamento dele. Se ele tivesse lido o voto que a Câmara deu para caçar o Roberto Jefferson, certamente ele não utilizaria o nome do Roberto Jefferson. Ele foi cassado por falta de decoro parlamentar, porque não conseguiu provar as acusações de mensalão que ele fez. Nenhuma pessoa que ele acusou, ele conseguiu provar. Foi esse o voto dado pelo Congresso Nacional na cassação dele. E me espanta muito que se utiliza uma pessoa da formação política do Roberto Jefferson para tentar incriminar outras pessoas neste país. Para mim, o que importa é que houve uma denúncia e nós não engavetamos CPI, ela funcionou, apurou, o Ministério Público está pedindo indiciamento, o Supremo Tribunal ainda não julgou, e se julgar,
Quem for condenado, meu caro, já sabe o seu destino. Tempo esgotado, Punição. candidato. A próxima pergunta.